Olá, quem vos fala se intitula como Augusto e nesse vídeo vamos resolver um problema que foi enviado lá pelo Google Forms e dessa vez lidaremos com um problema de trigonometria. Então ele te dá três números reais, x, y e z, positivos, tais que a soma deles resulta em 90 graus. E aí ele pede para que você mostre que a soma dos produtos 2 a 2 resulta em 1. Bom, como que você poderia começar um problema desse? Como você tem três variáveis, é interessante você tentar reescrever uma delas em função das outras duas. Então eu vou fazer isso para a variável x. Eu consigo dizer que x pode ser reescrito como 90 menos a soma y mais z, né? E por conta disso, quando eu escrevo tangente de x, é o mesmo que eu escrever tangente de 90 menos y mais z. Só que o que é essa tangente de 90 menos y mais z? É a mesma coisa que 1 sobre a tangente da soma. Porque ângulos complementares, ou seja, ângulos que resultam em 90 graus, possuem valores de tangente recíprocos uns dos outros. Então, por exemplo, tangente de 30 graus é 1 sobre a tangente de 60 graus, justamente porque 30, quando somado com 60, resulta em 90 graus e, portanto, isso configura uma situação de ângulos complementares. Quando você tem ângulos complementares, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Nesse caso, o complementar de 90 menos y mais z é y mais z, né? Porque se eu somar y mais z a esse ângulo aqui, eu chego justamente no 90 graus. Portanto, eles são complementares e você pode escrever dessa maneira. Agora, o que vem a ser tangente de y mais z? Basta você aplicar a fórmula e substituir as variáveis, né? É a divisão da soma das tangentes por 1 menos o produto delas. Maravilha! E com isso, nós vamos seguir ali com a igualdade que queremos demonstrar. Perceba que eu consigo usar esse tangente de x o colocando em evidência. E daí eu vou seguir com tangente de y mais tangente de z, como sendo os dois termos residuais, né? Tangente de y, tangente z. E eu vou seguir com o produto tangente de y vezes tangente de z. Certo? Só que quanto que vale o tangente de x? Ora bolas, nós o definimos aqui, né? Ele vai ser o inverso dessa expressão. Então, você poderia escrever aqui em cima que tangente de x é 1 menos tangente de y vezes tangente de z, dividido por tangente de y mais tangente de z. E bom, quando você substitui na sua expressão e mantém todos os termos inalterados, você nota que vai ser possível cancelar, né? Tangente de y com tangente de z. E aqui você pode estar se perguntando, será que eu posso cancelar mesmo? Assim, o enunciado deveria ter sido mais claro sobre relações entre y e z, porque não é para qualquer valor positivo de y e z que você vai poder cortar isso aqui. Se você pegar um valor positivo de y e dizer que um seja o suplementar do outro, por exemplo, você já teria tangentes que são simétricas e daí estaria fazendo uma simplificação por zero e isso não é permitido. Mas, para efeitos desse problema, vamos elevar o fato dessa condição especial não ter sido enunciada para nenhuma dessas três variáveis. Mas é importante deixar claro que não é para qualquer valor de y e z que você vai poder proceder com esse cancelamento. Certo? E com esse cancelamento, você vai acabar ficando com 1 menos o produto tangente de y, tangente de z, somado com o produto tangente de y, tangente de z. E olha só, de fato, isso aqui resulta em 1. Você vai cancelar esse produto e chegamos ao resultado de fato como queríamos demonstrar. Muito obrigado e até uma próxima.